Imagine um homem nascido em Tarso, uma cidade importante na Ásia Menor. Ele era um fariseu devoto chamado Saulo, bem educado nas tradições judaicas e zeloso em sua fé. Era conhecido por sua determinação e zelo em defender a lei de Moisés, mas o que o tornava especialmente notório era sua implacável perseguição aos seguidores de Jesus Cristo, os chamados cristãos. Em Atos capítulo 8, versículo 3, lemos que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo estava determinado a erradicar essa nova seita que, em sua visão, desonrava a Deus e distorcia a verdade. Ele acreditava sinceramente que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Mas a vida de Saulo estava prestes a mudar de maneira dramática. Um dia, enquanto ele viajava para Damasco com a intenção de prender mais cristãos, um evento sobrenatural mudou seu destino para sempre. Em Atos capítulo 9, versículos 3 a 6, encontramos o relato dessa transformação milagrosa. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Imagine o terror e a confusão que Saulo deve ter sentido ao ser confrontado por Jesus, aquele que ele tanto perseguia. A luz brilhante que o cegou temporariamente era apenas um reflexo da revelação divina que estava prestes a transformar sua vida. Saulo foi levado a Damasco, onde permaneceu cego por 3 dias, sem comer ou beber, refletindo profundamente sobre o que havia acontecido. Durante esse tempo, Deus falou a um discípulo chamado Ananias, instruindo-o a encontrar Saulo e restaurar sua visão. Em Atos capítulo 9, versículos 10 a 12, lemos sobre essa missão divina. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias, compreensivelmente, estava relutante. Ele sabia da reputação de Saulo e temia por sua vida. Mas o Senhor o assegurou, dizendo: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Com coragem e obediência, Ananias foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ele se levantou e foi batizado, marcando o início de uma nova vida. Saulo, agora conhecido como Paulo, passou a pregar fervorosamente sobre Jesus Cristo. Ele não apenas deixou de perseguir os cristãos, mas tornou-se um dos maiores defensores da fé cristã. Em suas cartas às igrejas, Paulo frequentemente refletia sobre sua transformação e a graça de Deus que o alcançou. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 14, ele escreve: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim
que dantes fui blasfemo e perseguidor e injuriador. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. A transformação de Paulo foi nada menos que milagrosa. Ele passou de um feroz perseguidor a um apóstolo apaixonado, dedicando sua vida a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Sua jornada missionária o levou a muitos lugares, onde ele fundou igrejas, ensinou novos crentes e escreveu cartas que se tornariam parte do Novo Testamento. Uma das histórias mais notáveis da vida de Paulo é sua primeira viagem missionária. Em Atos capítulos 13 e 14, lemos sobre como ele e Barnabé foram enviados pela igreja em Antioquia para pregar o Evangelho em Chipre e na região da Panfília, Pisídia e Licaônia. Em cada cidade, Paulo enfrentava oposição, mas também via muitos se convertendo à fé. Em Listra, Paulo curou um homem que era coxo desde o nascimento. Esse milagre levou a multidão a acreditar que ele e Barnabé eram deuses, mas Paulo rapidamente os corrigiu, pregando-lhes sobre o Deus verdadeiro. No entanto, alguns judeus incrédulos incitaram a multidão contra Paulo, e ele foi apedrejado e deixado como morto. Mas, surpreendentemente, ele se levantou e continuou sua missão, demonstrando uma fé e uma resiliência extraordinárias. Outra viagem missionária significativa foi sua segunda, onde Paulo e Silas visitaram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos depois de expulsar um espírito de adivinhação de uma escrava. Mesmo na prisão, eles oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, um terremoto abalou os alicerces da prisão e todas as portas se abriram. O carcereiro, pensando que os prisioneiros haviam fugido, estava prestes a se matar, mas Paulo o impediu, levando-o e toda a sua família a crerem em Jesus e serem batizados. Essas experiências de Paulo mostram como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para cumprir seus propósitos. A transformação de Paulo é um testemunho poderoso da graça de Deus e da possibilidade de redenção para todos. Em suas cartas, Paulo frequentemente enfatizava que a salvação é um dom de Deus, não baseado em obras, mas na fé em Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreve: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Essas palavras têm ressoado através dos séculos, lembrando os cristãos de que a salvação é um presente imerecido de Deus. Paulo não apenas pregou o Evangelho, mas também escreveu cartas às igrejas que fundou, oferecendo orientação, encorajamento e correção. Suas epístolas, como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, são fundamentais para a teologia cristã e continuam a guiar e inspirar os crentes até hoje. Em sua carta aos Romanos, Paulo apresenta uma das exposições mais completas da doutrina cristã. Ele começa explicando a condição pecaminosa da humanidade e a necessidade de um Salvador. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele escreve: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Ele continua no versículo 24, "Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus." Paulo também aborda a vida cristã prática, encorajando os crentes a viverem de acordo com sua fé. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele exorta: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." A história de Paulo é um lembrete poderoso de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Sua transformação de perseguidor a apóstolo
é um testemunho de que Deus pode mudar até mesmo os corações mais endurecidos e usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. Paulo enfrentou muitas provações e desafios ao longo de seu ministério. Ele foi preso várias vezes, sofreu naufrágios, foi apedrejado, chicoteado e enfrentou inúmeras outras adversidades. No entanto, ele permaneceu firme em sua fé e missão. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28, Paulo lista algumas de suas dificuldades. Dos judeus 5 vezes, recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Apesar de todas essas dificuldades, Paulo permaneceu inabalável. Sua fé e dedicação ao Evangelho nunca vacilaram. Ele sabia que estava cumprindo o chamado de Deus e estava disposto a sofrer por isso. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele expressa sua determinação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A jornada de Paulo culmina com sua prisão em Roma. Mesmo encarcerado, ele continuou a escrever cartas e a pregar o Evangelho. Em sua última carta, 2 Timóteo, Paulo reflete sobre sua vida e ministério, sabendo que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, ele escreve: Porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo foi martirizado em Roma, provavelmente sob o reinado de Nero. Sua vida e legado continuam a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. Sua história é um poderoso testemunho do que Deus pode fazer através de uma pessoa totalmente entregue a Ele. Em sua carta aos Gálatas, Paulo resume o cerne de sua mensagem e missão. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele declara: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A história de Paulo nos desafia a considerar nossa própria caminhada de fé. Ela nos lembra que Deus pode nos transformar e usar, independentemente de nosso passado. Também nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de adversidades, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Que possamos, como Paulo, combater o bom combate, guardar a fé e prosseguir para o alvo, sempre confiando na graça e no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E que, ao final de nossas vidas, possamos dizer com confiança que cumprimos o chamado que Deus nos deu, sabendo que uma coroa de justiça nos espera. Se este momento foi valioso para você, peço seu apoio aqui ao canal. Inscreva-se para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos levar a palavra de Deus mais longe. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.